Olá pessoal, nós aqui de novo, então vamos falar agora um pouquinho sobre uma terceira ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Vamos falar sobre ações possessórias. Na realidade são três ações: a ação de reintegração da posse, ação de manutenção da posse, ação de interdito proibitório, a depender se houve na minha posse turbação, esbulho ou a ameaça à minha posse. Então, assim, importante falar aqui agora um pouquinho sobre a valorização da posse. Então, a posse, nesse todo o contexto histórico de propriedade no nosso ordenamento jurídico, a gente vem percebendo como a posse ela foi valorizada, porque defender a posse também é defender a propriedade. Então, assim, quantos estudos, quantos doutrinadores para dizer o que seria a posse, Nós temos as teorias de Ehring, teorias de Savigny, teoria subjetiva de Savigny e Ehring objetiva de Ehring, para entender o que seria a posse. Então, a posse, segundo Ehring, para que se configure a posse é necessário somente o elementus corpus, porque o animus estaria íncito no poder de fato instituído sobre a coisa. Tá? Então, assim, ser possuidor significa agir como se proprietário fosse. E enquanto que Savigny, que é a teoria subjetiva que não é adotada pelo nosso ordenamento jurídico, ele entende que para ser possuidor precisa do corpus e do animus domini. E ele entende que animus domini é a intenção de vir a ser dono. E aí ele retira da possibilidade de possuidor, o arrendatário, e, enfim, pessoas nesse sentido, o locatário, enfim. Então, o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria defendida por Ehring. E a posse foi sendo muito valorizada. Aí nós temos o Instituto, inclusive, do usucapião, porque a posse leva à propriedade. Então, se eu tenho uma posse mansa, pacífica e ininterrupta, ela pode me gerar, inclusive, a aquisição da propriedade. O juiz pode entender que seja declarado o meu direito sobre uma propriedade. E tem efeitos, seja efeito ex tunc, retroage a data da aquisição. Então, a posse muito privilegiada, muito defendida, muito valorizada no nosso ordenamento jurídico. Inclusive, nós temos ações exclusivamente possessórias, ou seja, defendendo a condição da posse. Tá? Então, não são diferentemente de ações petitórias, que tem por base um título de domínio, ou seja, o título, o registro, eu defendo algo porque o proprietário daquilo eu sou. Então, são as ações petitórias, exemplos, ações reivindicatórias, ação pauliana, ação de imissão na posse, por exemplo. Tá? Enquanto que as ações possessórias, tipicamente possessórias, são essas que nós estamos estudando aqui agora. A gente já começa falando de algo que torna o procedimento muito interessante, que é o princípio da fungibilidade, previsto no artigo 554. Então, face à proximidade das situações fáticas, tá? Uma hora é ameaça, outra hora já é turbação, depois já é esbulho, tudo muito próximo. Então, nós sabemos que isso tudo pode ser alterado muito rápido, então a propositura de uma ação não vai impedir que o juiz acolha outra se as situações fáticas foram alteradas. Então, lembrando vocês que turbação são atos que dificultam o livre exercício da posse, que embaraçam o livre exercício da posse, enquanto que o esbulho é a privação da posse, tá? Você foi despojada da posse, pode ser total ou parcialmente, tá? Então, essa característica da fungibilidade é muito interessante para nós. Possibilidade de acumulação de pedidos, previsto no artigo 555, então muito mais do que pedir só uma reintegração na posse, uma manutenção da posse, você já pode acumular a sua ação pedidos outros que não somente esses: condenação por perdas e danos, indenização de frutos, multa, tá? Tá aqui para evitar nova turbação ou esbulho, tá? Inclusive tutelas provisórias, tá? Ao final. É lícito ao réu, artigo 556, vem falando para nós sobre o caráter dúplice da ação. Assim como existe na ação de consignação, assim como existe na ação de exigir contas, aqui vem falando para nós também sobre esse caráter dúplice. Independentemente de reconvenção, tá? É lícito ao réu, na própria contestação, formular pedido em seu favor. Ou seja, lá no final, quando o juiz entender sobre a reintegração definitiva, sobre condenação por perdas e danos, o título executivo que assim condenar alguém, pode ser que ele esteja condenando o próprio autor da ação, tá? A pagar ao réu. Então, se verificar que quem lhe gerou prejuízos, enfim, foi o próprio autor.
Então, independentemente de reconvenção, pode ser que seja constituído um título executivo em favor do réu, tá? Nos termos do artigo 556, vem dizendo isso para nós, tá? Esse procedimento, pessoal, ele só é regido para as ações consideradas novas, tá? O artigo 558 fala para nós sobre posse nova e posse velha, lembra disso? Estudaram o direito das coisas. Então, assim, o que é posse nova? E eu acho assim que o nome daí já não ajuda muito, porque não é a posse, é o esbulho, é a turbação que não é nova, ou que é nova. Então, se isso aconteceu, se esse ato de violência que aconteceu com a sua posse foi há menos de ano e dia, tá? É considerado nova. Então, rege-se os procedimentos especiais previstos nesses dispositivos agora que nós estamos estudando. Se esses atos de turbação, de esbulho aconteceram há mais de anos e dia, aí você pode defender a sua posse através também de ação possessória, mas não mais pelo procedimento especial, tá? Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas dessa seção, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação do esbulho, tá? Então, somente quando for menos de ano e dia, rege-se por esse procedimento. Ultrapassados esse prazo, aí o procedimento é comum nos termos do parágrafo único do 558, não perdendo, contudo, tá, o caráter possessório, tá? E o artigo 559 vem falando para nós sobre a possibilidade de ser requerido pelo réu, tá? Prestação de caução pelo autor, se ele provar que o réu que foi reintegrado ou manutenido provisoriamente na posse, ele carece de condições financeiras, para caso ele seja condenado, né, e não tenha condições de pagar as perdas e danos, então pode ser que o juiz exija essa prestação de caução real ou fidejussória, tá? Somente se ele tiver condições, tá? Porque há uma ressalva aqui sobre a impossibilidade da parte ser economicamente suficiente. E o artigo 560 ao 566, ele fala só para nós sobre o procedimento específico da manutenção e da reintegração da posse. Tá, gente? A possibilidade, então o artigo 1210 vem trazendo do Código Civil, fala sobre o direito material para nós, importantíssimo fazer a leitura lá do Código Civil. Mas o artigo 561 vai falando para nós quais são as incumbências do autor. Então, o que necessariamente ele tem que provar para que o juiz conceda, então, a liminar que é prevista pelo próprio procedimento. Então, assim, eu não vou precisar invocar as tutelas provisórias previstas lá no artigo 330, tá, do Código de Processo Civil, salvo engano, do artigo 300, desculpa, e seguintes do Código de Processo Civil, porque aqui existe a previsão da liminar. E, para tanto, para a concessão dessa liminar, basta que se prove posse, a turbação e o esbulho praticado, quando que isso aconteceu, para poder deixar muito claro que ela é uma posse nova, tá? E que eu continuo na posse, embora eu tenha sido turbada, ou que eu perdi a posse porque eu estou requerendo uma reintegração na posse. E aí, estando devidamente instruída a minha petição inicial, o juiz vai deferir a minha reintegração ou manutenção da posse. Então, não é um ato discricionário do juiz, é um dever dele de assim o fazer, tá? Senão, se ele não entender que está suficientemente provado, ele vai pedir audiência de justificação, conforme tem essa previsão aqui para nós, tá? Aí abre-se para o contraditório, o réu vai ser citado para contestar, enfim, tá? A importância toda está ali na liminar, tá? Na concessão da liminar, a importância de provar os requisitos para essa concessão. E aí, duas situações importantes aqui, o artigo 554 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, e o artigo 565 e seus parágrafos, traz uma situação excepcional para nós aqui do Código de Processo Civil de 2015, que não tinha essa previsão no Código de 73. Todas as demais já existiam no Código de 73. Então, essa é uma situação nova que vem falando para nós sobre a citação no caso de invasões coletivas.
Como que acontece a citação no caso de invasões coletivas? Então ele deixa muito claro aqui os parágrafos, né, que o oficial de justiça vai uma vez no local de litígio para fazer essa citação pessoal e citando-se os demais por edital, tá? Importante fazer a leitura dos dispositivos. E o 565 vem falando para nós sobre litígio coletivo, tá? Quando o esbulho e a turbação for de posse velha, gente. Eles estão ali há mais, né? O esbulho aconteceu há mais de ano e dia, e essa situação que está prevista no artigo 565, como que vai acontecer? Inclusive com pedido aqui de liminar, tá? Então, aí você tem que provar os requisitos lá do artigo 300 e seguintes. Beleza, pessoal? Estou à disposição de vocês para quaisquer e eventuais dúvidas, porque o vídeo está ficando longo demais. Beleza? Um beijo, sucesso nos estudos.